Bom dia, Pai do Senhor Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus é o nosso Pai, abençoe a sua vida, a minha vida e a vida dos nossos convidados, Pastor Leleco, irmão Edson Pascoal. Se ajeite aí, porque vai ser forte em nome de Jesus. Que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida e que tudo aquilo que você tem plantado no Senhor possa germinar, crescer e dar muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Você que pode, feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso que mais uma vez derrame da sua graça e da sua misericórdia das nossas vidas. São 6 anos de projeto Salve com Pai, 6 anos onde a graça, o amor e a misericórdia do Senhor nos cerca por detrás e por diante, e faz de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que as lutas vêm, mas não tem problema. Nós sabemos em quem nós temos crido. E o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, bom dia. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um despertar, Deus amado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua mão poderosa esteve conosco e tem estado conosco, e estará conosco enquanto o Senhor quiser, Pai. Nós queremos que enquanto esse projeto estiver, Senhor Deus, no coração do Senhor, a mão poderosa do Senhor estará sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos convidados, em nome de Jesus. São 6 anos de projeto, Deus amado. Que a boa mão do Senhor, Senhor Deus, continue sobre nós, Deus amado, nos guardando, nos livrando, trazendo para junto de nós, Deus, pessoas da parte do Senhor, Pai. E tirando de nós, ó Deus, pessoas, ó Deus, que não fazem parte, Pai, do projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus amado. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos falar, ouvir, enxergar. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, andar, Senhor Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado paz, ó Deus, mesmo em meio às tempestades. A paz que excede todo entendimento está sobre as nossas vidas, ó Deus. E nós te rendemos graças por isso também, Senhor Deus. Obrigado pela nossa família, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, pelo nosso trabalho, que é onde o Senhor colocou para conseguirmos, ó Deus, o sustento de cada dia, o pão de cada dia, Deus amado, que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pelos nossos poucos, mas fiéis amigos, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem trazido para junto de nós, ó Deus. E obrigado também, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem tirado das nossas vidas, ó Deus amado. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, ó Deus, para enxergar com os olhos espirituais aqueles dos quais o Senhor quer na nossa caminhada e aqueles dos quais o Senhor não quer na nossa caminhada. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Leleco, pela vida do Edson Pascoal. E eles hoje, Pai, estão representando todos aqueles, Pai, que passaram e vão passar por esse projeto, Deus amado. Homens, mulheres, jovens de Deus, ó Pai, que investe o seu tempo. Como hoje, Pai, nessa madrugada gelada, Pai, nós estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro. Dizer que somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Colocamos nossas vidas, ó Pai, no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos estar aqui lendo enquanto os nossos convidados vão chegando ali. O pastor Leleco já apareceu ali, daqui a pouquinho o Edson Pascoal vai estar também. Vamos ler no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o texto mais lido do nosso projeto, porque é o texto onde nos revela de forma bem contundente que nós somos filhas amadas do Deus Todo-Poderoso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem.
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus, o Verbo, veio para o que era seu e os seus não o conheceram, não receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aleluia. Aqui você e eu entramos nessa história. No versículo 12 do capítulo 1 do livro de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Você não é obra do acaso. Você, antes de nascer nesse mundo, você já tinha nascido no coração do Pai. E Ele preparou para que você viesse a esse mundo e, com sua decisão, aceitasse Jesus Cristo como o único Senhor, suficiente Salvador, e voltasse para o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. Aqui é apenas uma passagem. E você e eu temos que ter essa visão. Porque tendo essa visão, tudo fica mais fácil. O Senhor Jesus disse: toque de fardo comigo, que o meu fardo é leve. Não queira carregar nada que Deus não quer que você carregue. Entregue ao Senhor, consagre-se a Ele, entregue ao Senhor seus caminhos e tudo vai acontecer de acordo com a vontade dEle. Vamos chamar aqui o nosso irmão, Pastor Leleco, homem de Deus. Daqui a pouquinho nosso irmão Edson Pascoal vai estar aqui também conosco. A paz do Senhor, Pastor Leleco, bom dia. Graça e paz, meu querido, que honra mais uma madrugada juntos nesse projeto tão maravilhoso. Me sinto honrado em participar junto com vocês. Como sempre digo com você, estamos até o céu. Amém, em nome de Jesus. E a caminhada por vezes não é fácil, né, pastor? Mas nós sabemos que nós temos crido, né? Amém. É verdade, é verdade. O A Wesley daqui a pouquinho está caminhada, chegando. a caminhada, ela é de montes e vales, de desafios, mas a perseverança faz toda a diferença. Não é a Amém. velocidade, é a perseverança. Amém. Nem Amém. sempre vamos chegar primeiro, nem sempre vamos ocupar os primeiros lugares, mas vamos permanecer. Em nome de Jesus. Pastor, louvamos a Deus pela sua vida, tá? O senhor sempre não atende esse convite de Deus, porque eu sou só porta-voz. Porque, como eu falo com o Edson, é gratificante, sabe? Porque quando Deus muda o horário para meia-noite, vem os loucos por Jesus aqui. Quando ele muda para 5 horas da manhã, tem os loucos por Jesus também. Então a gente sabe que realmente é do coração de Deus esse projeto. Eu louvo a Deus pela sua vida, que é um homem de Deus, um homem sério, um homem que tem pregado o evangelho com a sua vida. E talvez, às vezes, até usa palavras, né, pastor Everton? Mas tem Obri- pregado com a sua vida. E eu louvo a Deus por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo carinho, Tinho. O projeto é de Deus e quando o projeto é de Deus, ele provê tudo que precisa para que esse projeto aconteça. Amém. Se for Glória a 4, Deus. 5, se for meia-noite, qualquer que for o horário, é de Deus, vai se levantar Amém. pessoas para estar junto com você, semeando a palavra, porque cada live, cada programa que acontece, pode ter certeza disso, que é Deus saqueando o inferno e povoando o céu. Amém. É a preciosa semente sendo lançada. Glória a Deus. Nosso irmão Edson não chegou ainda. Não estou sabendo porque que ele não chegou ainda. Deve ter dado algum problema lá na internet. É verdade. Mas, de qualquer forma, pastor, fica à vontade aí. Vamos orar, né? Vamos consagrar esse momento ao Senhor. E você já vai ministrando a palavra já vamos entrar já, Amém. distribuindo o pão que vem do céu, Vamos Jesus lá. Cristo. Que assim seja. Amém.
Senhor Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez a tua presença, Deus, quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Lelé, apresentar a ele, ao Senhor, a vida dele, sua família, seu ministério, seus sonhos, projetos. Que o Senhor continue, Pai, cercando e dando livramento a ele, Deus. Sabemos que esse mundo mal, quando as pessoas se levantam para anunciar o teu evangelho, Deus, o inferno fica polvorosa. Mas sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor que guarda, nada está oculto aos seus olhos, e o Senhor guarda os seus. Essa manhã, Deus, queremos de forma especial que o Senhor possa estar guardando a vida do pastor Alex, sua família, sonhos, projetos, ministério. Da mesma forma, nosso irmão Edson, Deus, guarda a sua família, seus sonhos, seus projetos, seu ministério. Em nome de Jesus, ó Deus amado. E fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a sua voz. Não apenas queremos, ó Pai, mas precisamos ouvir a sua voz para que o Senhor possa nos direcionar naquilo que o Senhor tem para nós. Fique conosco, Pai, porque tudo que fizemos aqui é para honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graça e paz a todos. Eu estive orando, pedindo ao Espírito Santo que falasse aos nossos corações nessa madrugada de uma forma especial. E para isso eu fui buscar do Espírito Santo uma palavra e ele falou de uma forma muito forte comigo. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. A palavra vai dizer assim, Nilton, todos que nos ouvem nessa madrugada. Quando o povo voltou para o arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Durante esta semana, Nilton, essa palavra ela foi ecoando aos meus ouvidos e eu fui me perguntando muitas coisas a Deus. Israel estava numa batalha, numa guerra. E essa guerra, Israel perde 4.000 homens. Ao perder os 4.000 homens, Nilton, a Bíblia diz que eles voltaram para o arraial com um sentimento de derrota, de tristeza, porque Israel vinha de grandes vitórias, de grandes acontecimentos, onde Israel, o nome do Senhor estava sendo proclamado através da vida de Israel, e de repente Israel começa a viver essa decadência de derrotas. E a pergunta que os anciões fizeram uns aos outros quando chegaram no arraial é: por que que o Senhor nos feriu? Eu achei interessante, Nilton, porque ele não vai perguntar por que que os filisteus os feriram ou ganharam a guerra. Ele vai fazer uma pergunta espiritual. Ele vai dizer assim: por que que Deus está permitindo a gente sangrar? Por que que Deus está permitindo essa dor em nós? Por que que Deus está permitindo essas lágrimas nos nossos olhos? A pergunta que todos nós já fizemos um dia: por que que eu estou sofrendo assim? Por que que as coisas estão fugindo tanto do controle desse jeito? Por que que eu não estou bem? Por que que eu estou tão ferido, tão machucado? Por que que Deus está permitindo isso, está permitindo? Quem aqui já não fez essa pergunta? Quem aqui, em seus momentos de dores, de aflição, sem entender muitas das vezes o porquê de tantas coisas, levantamos o nosso olhar para o céu e queremos entender, Deus, por que que o Senhor está permitindo eu sangrar desse jeito? Por que que o Senhor está permitindo essa ferida, essa calúnia, essa aflição, sabe? E, e às vezes nós vamos entender que são permissivas de Deus. Nessa história, nós vamos aprender algumas coisas. A Bíblia diz que quando eles voltaram debaixo dessa derrota, debaixo desse sofrimento,
debaixo de lágrimas, debaixo de muita vergonha, de muita vergonha. Finéias diz assim para os anciões: olha, é simples entender, nós não levamos a arca para a guerra. E por não ter levado a arca para a guerra, nós perdemos. Vamos pegar ela agora, vamos voltar para a batalha, vamos levar a arca e aí seremos vencedores. A Bíblia diz que assim foi feito, Nilton. Eles pegaram a arca, levaram, deu um estrondo, um barulho muito grande, onde os filisteus ouviram o grande barulho, mas dessa vez não foi só 4.000 homens, agora foi 20.000 homens. A vergonha foi maior, a dor foi maior, o sofrimento foi maior, as lágrimas foram maiores. Agora, a baixa do exército não era mais 4.000. A perda agora já não era mais 4, agora era mais 20. Na somatória, eles tinham perdido quase 30.000 homens já. A vergonha cai sobre eles, o sofrimento cai sobre eles. Os sacerdotes são mortos, Finéias morreram. E nesse contexto todo de dor, de sofrimento, Deus queria mais uma vez trazer Israel para de volta, para perto da presença dele. A verdade, Nilton, eu aprendo algumas coisas que a gente precisa parar para refletir. Por que Deus permite, então, nós sangrarmos? Por que Deus permite as lágrimas e as feridas em nós? Muitas das vezes, para trazer em nós uma consciência que não estamos tendo, porque as vitórias, os milagres, as grandes bênçãos, muitas das vezes elas vão nos ofuscar, de tirar os nossos olhos de o que precisa ser consertado na nossa vida, da casa que precisa ser arrumada, o que, às vezes a bagunça emocional que está em nós, nós vamos atropelando porque estamos vivendo grandes vitórias, grandes experiências. Mas a verdade, a gente precisa de entender uma coisa. Quando a luta vem, quando o sofrimento vem, quando o coração sangra, traz para nós uma reflexão ao ponto de entender o que está acontecendo. Só que a verdade, Nilton, é que Israel não conseguiu parar para refletir. Ele quis agir no automático, sabe? Como se a arca fosse um amuleto, como se a arca fosse suficiente para mudar o cenário que estava acontecendo na vida deles. E a arca era só uma representatividade de Deus, mas não significava que Deus estava presente. Eles trouxeram a arca no automático, trouxeram a arca de uma forma mecânica, e dizer assim, vamos trazer a arca que o problema está resolvido. Mas a verdade, a arca sem presença não muda nada, Nilton. A arca sem presença não transforma. A arca sem presença não vence guerra. Só que a verdade, a intenção era a intenção era boa, que era trazer a arca. Mas o coração, o sentimento que movia a trazer a arca não era bom. Eles queriam somente para que Deus resolvesse seus problemas, somente para que Deus vencesse as suas guerras, somente para que Deus tirasse a vergonha deles. E não trouxeram para eles um arrependimento genuíno de transformação. Então Deus permite mais uma vez a ferida vir, a dor vir, as lágrimas vir. Deus permite mais uma vez as coisas se desencadearem para que eles entendessem que o automático já não funcionava mais, que o barulho não funcionava mais. Estamos vivendo uma crise no Evangelho de muito barulho, de pouca presença. Estamos vivendo uma crise no Evangelho, Nilton, onde as pessoas estão vivendo no automático
entendendo que assim vai atrair a presença ou vai desenvolver as coisas de Deus na sua vida. Mas, na verdade, se não houver arrependimento, se não houver transformação, se não houver mudança de rota, não vai haver vitória e milagre. As dores, as feridas, era para trazer uma consciência que era necessário consertar a casa, que era necessário ajustar, corrigir a rota, arrepender de verdade. Por isso que eu sou apaixonado com Davi. Porque Davi era um homem que cometeu erros muito mais do que eu e você, Nilton. Mas ele nunca se escondeu diante de Deus para se rasgar diante dele, para mostrar para Deus a sua nudez, de dizer para Deus, as coisas não estão bem, eu quero me arrepender ao pó e à cinza, de rasgar as vestes, de subir ao monte, de dizer, Senhor, caia eu na mão do Senhor, mas não caia na mão dos homens, de suplicar por misericórdia. Finéias queria usufruir da arca para bem próprio, queria usufruir da arca para resolver as suas guerras, mas a verdade é, do que Deus queria era completamente diferente. Ele não queria que Israel somente vencesse as guerras, mas que Israel prestasse uma verdadeira adoração. Havia muito barulho, Nilton, mas pouca presença. Havia muito movimento, mas pouca presença. Havia todos os elementos. Tinha tabernáculo, tinha sacrifício, tinha sacerdote, mas não tinha o Deus. Mas não tinha a presença gloriosa que muda a vida, que transforma, que ativa, que realmente nos arranca do lugar, que nos faz ser pessoas diferentes, pessoas melhores, que nos faz olhar e ver o tanto que somos dependentes e precisamos de Deus na nossa vida. Então, o que estava faltando naquele momento era a verdade, o povo se mergulhar em arrependimento e dizer: tem muita coisa errada e tem muita coisa que precisa ser corrigida, porque se assim não for, nós vamos continuar sendo feridos, vamos continuar vivendo em lágrimas, em dores, porque precisamos corrigir a rota. Trazer a arca não é suficiente. Fica uma palavra para os nossos corações. Às vezes, frequentamos os cultos, prestamos adorações, exercemos ministérios, estamos trazendo arca nos nossos lombos, mas sem perceber, a presença está longe. Sem perceber, estamos vivendo um plano que não é o projeto original de Deus. Aí a pergunta é: por que Deus permitiu sangrar? Por que Deus permitiu que 4 homens foram mortos? Por que Deus permitiu que 20.000 homens fossem mortos? Na verdade, era Deus dizendo: gente, volta, porque se continuar insistindo, vai continuar perdendo. Se continuar insistindo, vai continuar morrendo. Se continuar insistindo desse jeito, vai continuar sofrendo. Porque tudo que eu não mudo, Nilton, repete na minha vida. Eles acabaram de perder 4.000 homens. E ao invés de se arrepender ao pó e à cinza, trouxeram a arca mecanicamente, como se a arca fosse um amuleto, um passo de mágica que mudasse o cenário. Não conversaram com Deus, não arrependeram genuinamente, não corrigiram as suas rotas, não arrancaram os pecados ocultos, não tiraram o anátema do meio deles. E assim repetiu novamente o sofrimento e a derrota. Tem alguém que precisa de ouvir essa palavra hoje. Se você não mudar, você vai continuar sofrendo. Se você não mudar, você vai continuar perdendo.
Se você não mudar, você vai continuar sangrando. As dores e as permissivas de Deus tá fazendo tudo para você entender que você precisa mudar. Riltim, as maiores vitórias que aconteceram na minha vida foi quando eu sangrei, foi quando Deus me parou, foi quando a porta fechou, foi quando Deus disse: corrige a rota, muda. Muda o seu destino, não é isso que eu tenho para a sua vida, não é esse lugar que eu quero para você. Eu entendo perfeitamente que quando eu sangrei, quando eu tive paralisia facial, era Deus parando para corrigir a minha rota. E não era Ele me ferindo, era Ele me amando, era Ele cuidando de mim, era ele libertando de mim mesmo, das minhas mazelas, dos meus sentimentos e dos meus próprios projetos que ele não se fazia presente. Então, naquele momento em que a arca foi arrancada, que a derrota aconteceu, a arca foi levada, os sacerdotes foram mortos. Era Deus dizendo para Israel: Israel, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de arrepender, ainda dá tempo de corrigir, porque talvez eu estou ministrando para alguém que está com a vida financeira sangrando, e ele não está entendendo por que que sangra tanto, por que que de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta dor, por que que de tanto sofrimento. Talvez você não está entendendo por que que seu casamento está sangrando, o seu filho, sua filha está sangrando. Talvez você não entende por que que as suas emoções estão tão bagunçadas. E às vezes em algumas áreas que Deus está permitindo sangrar, e a gente sem entender, no automático, nós estamos trazendo arca, nós temos sacerdote, nós temos sacrifício, mas não temos presença, não temos arrependimento. É Deus dizendo: muda, para, corrige, volta à adoração genuína, volta ao lugar onde original, onde eu te quero, que é perto de mim, é buscando a minha face, louvando meu nome, orando de novo, lendo a palavra novamente, se rasgando dentro do quarto para revelar o que está no secreto, no público. É Deus dizendo: precisa corrigir para que volte à presença. Eu tinha naquela hora, com tantas perdas, com tantas dores. A mulher, a esposa de Finéias, nasce um filho e coloca o filho, chama o filho de Icabo. Foi-se a glória de Deus. Um tempo estava sendo marcado. E o tempo não era um tempo de festa, era um tempo de luta, era um tempo de dor. Era um tempo onde os sacerdotes foram mortos, Israel perdeu a guerra, a arca foi levada, Eli foi morto. Mas quando isso tudo aconteceu, começa uma grande obra através de Samuel, onde Deus restaura a sorte de Israel, onde a voz profética que tinha se calado em Israel volta a se acender de novo, onde o povo tinha perdido o acesso tanto para falar com Deus e tanto para ouvir Deus. Agora Samuel vai instaurar um tempo onde ele ouvia e ele falava no meio do povo. Era Deus presente novamente, era Deus trazendo o arrependimento, era Deus trazendo de novo a glória dele no meio do povo. Mas para isso, Israel precisou de assumir a vergonha, de assumir o sofrimento, de não mascarar o que estava oculto, mas de rasgar, de dizer assim: sangramos, perdemos, mas foi Deus nos preservando para que não houvesse uma destruição total. Talvez tenha alguém nos ouvindo, Nilton, sangrando, mas glorifica a Deus, porque você está vivo.
Ainda tem jeito, ainda tem oportunidade. É Deus dizendo, é só corrigir hoje que eu volto de novo a manifestar. Volta a arrepender, volta a se rasgar de novo, que a minha glória vai se manifestar mais uma vez. É Deus dizendo, ainda dá tempo para que se coloque uma pedra em Mispá, e não agora de Cabo, mas agora de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A glória de Deus vai se manifestar novamente. Então, fica uma reflexão para as nossas vidas. Quando Deus nos permite sangrar, quando as dores vêm sobre nós, as lutas vêm sobre nós, não é Ele nos punindo, é Ele nos preservando de algo muito pior, de um sofrimento muito maior. Então, às vezes, ele fecha uma porta, talvez ele para você, talvez ele vai trabalhar em você para que você não se perca amanhã. Eu louvo a Deus porque essa história eu tenho propriedade e autoridade para falar disso. Ele me parou para me corrigir um certo momento da minha caminhada. E para a glória do Senhor Jesus, hoje estamos aqui para proclamar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Seja qual for a área da sua vida que você estiver sangrando, seja qual for a área da sua vida que você talvez não está entendendo por que de tanta dor, por que de tanta perseguição, por que as coisas estão fugindo do controle. É Deus fazendo você refletir que a rota precisa ser corrigida. Israel corrige e a glória volta a se manifestar. Deus nos abençoe, meu amigo. Amém, pastor. Palavra forte. Uma palavra forte, pastor. Eu tenho certeza que agora vai chegar a começar em mim, sabe? A começar em mim. Que Deus me ajude a corrigir minhas rotas todas as vezes que forem Todos necessárias. nós, todos Todas as nós. vezes que forem necessárias, porque é forte. Muito forte, pastor, muito forte. A nossa pedra vai mudar. Amém. Nós vamos ser Icabô, não vamos ser Ebenezer. E Mispá será colocado um testemunho. Em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Instaura a era de Samuel e o velho morre para o novo nascer. Amém. E é interessante, né, pastor, o senhor falar isso, porque nesse período onde o senhor teve esse problema de saúde, né, a gente acompanhou, né, também estava na igreja e tudo. Sim. E muita da gente pensa assim, quando fala em corrigir a rota, pensa assim, não, que a pessoa está desviada. Não. Não, Às vezes a gente está dentro da igreja fazendo a obra com afinco, com zelo, mas o inimigo vai criando artimanhas, vai colocando ali pequenos atalhos, pequenas coisas que vão nos atrapalhando no dia a dia. E Deus fala assim, filho, aí entra o amor de Deus, é como o senhor falou, é a pastor. graça É a manifestada. graça. Filho, vem cá, vem cá. Vamos corrigir isso aí, Isso aí. né? Nilton, eles tinham, o que me chamou a atenção é que eles tinham sacrifício, tinha sacerdote, tinha altar, tinha tudo. E é possível a gente carregar isso tudo, ter todos os elementos, ter todos os preparativos e a presença não vir. Sabe o que acontece, Nilton? Tinha até barulho. Depois você lê o texto, houve um barulho, um estrondo, os filisteus ouviram, mas Deus não estava. Meu Deus, meu Deus. Pastor, pedir para o senhor, no finalzinho, poder orar para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que a nossa rota seja corrigida. Que E assim agora, seja. e agora vamos chamar o nosso irmão Edson Ô, Pascoal, glória! homem de Deus. Homem de Deus, Edson Pascoal, que vai estar ministrando louvor. Daqui a pouquinho, pastor Alex vai estar orando, encerrando esse culto ao nosso Deus. Agora sim, Edson Pascoal, glória a Deus pela sua vida. Tomei um L aqui do Instagram, rapaz. E eu achando que a live não aparecia pra mim, rapaz. Eu falei, Jesus, misericórdia.
O que está acontecendo, cara? O Niltinho não entrou até agora. Fui lá no grupo, mandei mensagem. Falei, Niltinho, eu vou trabalhar hoje, vou precisar de entrar, fazer o louvor e participar aqui. Eu falei, mas é porque eu acho que eu tava vendo eu vi uma stories e apareceu o negócio da live, assim, mas não era a live em si, Sim. né? E eu saí, falei, não vou esperar entrar a live, né? Porque às vezes isso aí é alguma outra coisa que o Niltinho tá fazendo lá. E tô esperando, acho que foi aquilo que era a live, e era para ter entrado naquilo, entendeu? Não sei, eu tomei um L mesmo, essa que é a Não, verdade mas aqui, né? como a gente sabe, né? A gente tem aprendido, né? Tudo é provisão de Deus. É Tá, meu verdade. irmão? Mas aí foi bom que eu pude ouvir a palavra de uma forma mais apurada, né? Eu Amém. consegui ouvir, porque eu fui esperto também, né? Eu entrei lá no WhatsApp, eu tinha compartilhado a live com uma colega, que ela é policial militar, né? Ela me pediu a live, entrei na live, aí apareceu, eu falei, glória! Ai, aí eu consegui ouvir a palavra. Irmão Edson, louvamos a Deus pela sua vida, tá, Varão? A gente sabia, a gente orou por você, porque se alguma coisa aconteceu. Fica à vontade, não queremos te atrasar. Obrigado aí mais Não, uma vai vez. atrasar Você não, vai está atrasar não. nos abençoando com lindos louvores a Deus, como forma de gratidão por essa palavra maravilhosa. E todos louvamos a Deus. Fica à vontade, irmão Edson. Pediu o Lelé, passou o Lelé tirar o som do microfone só para ficar aí. Fica à vontade, irmão Edson. Deus abençoe. Então vamos cumprimentar agora, né? A paz do Senhor Jesus, né? A todos vocês. Lelé, um abraço, tá, meu querido? Prazer estar aqui dividindo essa live com você, né? Que seja, assim, uma oportunidade para a gente poder refletir sobre essa palavra. O Ó, que mais só um me detalhe, admira... só um detalhe. A reforma está acabando, graças a Deus. Em breve Tá, glória. vamos fazer aquele culto abençoado aqui. Amém. Amém. E aí eu já tinha escolhido as músicas, né? Então, assim, eu acho que Deus, ele fala mesmo com a gente, sabe? E aí quando o Leleco estava pregando e falando sobre essas questões, eu tinha escolhido uma canção sobre voltar à essência da adoração, a importância, né, de voltarmos à essência da adoração. Às vezes tem tudo, né, Leleco? Tem todo o ambiente preparado, igual você falou, tem até barulho, mas não tinha a presença de Deus, né? E a música vai dizer assim, ó: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Lararara, lararara. A essência és tu, Jesus. Lararara, lararara. A essência és tu, Jesus. Que a essência seja sempre Jesus, né? O único caminho para a adoração é Ele. É estarmos nesse caminho com os nossos olhos atentos, olhando para o alvo que é Cristo, né? Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus
e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar. O único caminho para a adoração é quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Eu tinha escolhido uma canção, mas Deus falou outra aqui no meu coração e eu vou cantar ela. Que a palavra ela trouxe essa reflexão de que nós precisamos mostrar quem nós realmente somos, né? Às vezes algumas coisas ficam escondidas nas nossas vidas, né? E Leleco falou sobre pecados ocultos, falou sobre estarmos diante de Deus, né? Da forma que a gente realmente é, né? Então, a canção vai dizer assim, ó, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Por isso leva-me a vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mandar um abraço aqui para nossa irmã Olívia, que está ali no TikTok. Deus abençoe. Irmão José Antônio, Letícia e família, Deus abençoe também vocês. Vocês que estão conosco aqui ao vivo, vocês que vão estar depois, talvez até em outro dia, talvez até em outro ano. O mesmo Deus que está aqui, está com você agora aí. Basta você abrir o seu coração e deixar que Ele fale contigo, para que você possa mudar a sua rota. Não é isso, pastor Leleco? É isso, meu amigo Nilton. Que essa palavra dessa manhã possa trazer uma reflexão sobre nós, onde eu estava pensando aqui que Israel foi ferido para que o coração de Israel sangrasse para que ele corrigisse a rota. Mas houve um tempo que o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, foi ferido num calvário. Não por seus pecados, porque ele não cometeu mal algum, pelos nossos pecados, mas para que hoje nós tivéssemos esse acesso à sala do trono. Amém. Para que hoje a nossa rota fosse corrigida, para que hoje fechasse os nossos olhos, buscasse o arrependimento, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Quem é um homem para dizer que é impuro o que Jesus purificou? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, nós bendizemos ao teu santo nome por esta manhã, Sim, meu Pai. em que sentimos a presença do teu Espírito Santo. Sim, meu Senhor, quebrantados diante de ti, queremos rasgar a nossa alma, o nosso coração, nos dando ao Senhor toda a legalidade para criar em nós, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Senhor, nesta manhã estamos pedindo que o Senhor possa estar em todas as áreas da nossa vida, abrindo os nossos olhos, trazendo clareza sobre nós, o que precisa ser acertado, o que precisa ser corrigido. Senhor, algumas coisas que estão fora do lugar. Só uma coisa queremos, Senhor, que a tua presença não fuja das nossas vidas e do nosso coração, mas que possamos estar no centro da tua vontade, que é o lugar mais seguro e o lugar mais feliz para se viver. Amém, Deus. Senhor, então pedimos que o Senhor possa estar rasgando a nossa alma ao ponto de libertar de nós mesmos, libertar das nossas vaidades, libertar dos nossos egos, libertar dos nossos pecados de estimação, Senhor, daquilo que muitas das vezes nos faz, Senhor, fugir totalmente do plano original, mas que possamos, Senhor, não só carregar o sacrifício, o altar, mas que possamos carregar a presença. Amém, Deus. Que ao falarmos do Senhor, as pessoas possam ser realmente tocadas, porque a tua presença irá à frente.
Que ao ministrar a tua palavra, o Senhor possa estar aí à frente. Ao louvar, o Senhor possa estar à frente. Ao andar pelas ruas, a tua presença possa estar em nós. Porque se a tua presença estiver conosco, a tua glória há de se manifestar. Então, Senhor, nos muda, nos transforma e nos salva. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Edson Pascoal, suas considerações finais. Meu pedido de perdão. Não. Foi providência, irmão. Gente, Deus sabe todas as coisas. É uma coisa que fugiu do meu controle, entendeu? Mas nós viemos aqui, participamos, isso que importa, né? Amém. Com a glória. Uma alegria. Glória a Deus. Niltinho, obrigado pela oportunidade. Obrigado por mais uma vez me convocar para estar junto desse projeto. É sempre uma honra. Eu sou seu soldado. Você pode me ligar todas as vezes que eu vou estar sempre pronto. Pronto. Até Jesus voltar. Amém, pastor. A honra é nossa, você sabe disso. O amor e o carinho que a gente tem, a sua vida, a sua família, o seu ministério, esse ministério maravilhoso que Deus colocou nas suas mãos. Amém. Assim como o nosso Edson aí nesse ministério. Deus abençoe o Edson, sua família, Edson, infinitamente. Deus abençoe todo também, esse Lelé. amor, que todo esse carinho que você tem por esta obra seja semeado na vida dos seus filhos, do seu casamento, em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual. Que Deus te retribua seu esforço e seu amor pela obra. Amém. Receba em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe, gente. Vamos Forte abraço. Vamos marcar mais vezes isso aí, em nome de Jesus. Vamos marcar. Quantas vezes for preciso. Amém. Glória a Deus. Manhã maravilhosa que o Senhor Jesus preparou para nós. Agora ao fundo aqui já dá para ver o sol nascendo, clareando, já raiando o dia. Obrigado, Deus. Obrigado por mais uma vez o Senhor entregar essa missão nas nossas mãos. Obrigado por vir do pastor Elec, do Edson. Obrigado por todos os pastores, pastoras, missionários que participam conosco, que oram por nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando, a Deus, todos aqueles que oram por nós, oram pelo projeto, homens e mulheres de Deus que passam por aqui, que o Senhor possa estar dando porção dobrada de graça e misericórdia em nome de Jesus. E que tenhamos, ó Deus, no final de semana abençoado pelas tuas poderosas mãos em nome de Jesus. E a você, meu irmão, minha irmã, um forte abraço. Obrigado pelo carinho de sempre. Vocês que estão aí ao vivo, né, no YouTube, ao vivo no TikTok, ao vivo aí no Facebook e você do Instagram. Que Deus abençoe e fortaleça a sua fé e fortaleça a minha fé em nome de Jesus. Até sábado que vem, às 5 horas da madrugada, ainda escuro e talvez não tão frio quanto hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Estaremos aqui pela mais pura graça dele, em nome de Jesus.